A importância da frequência à igreja. Capítulo 10 do livro de Hebreus, versículos 23 a 25, está escrito: retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideremo-nos uns aos outros, para nos estimularmos à caridade e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se aproxima aquele dia. Prezados ouvintes, o versículo lido, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, contém duas exortações. Em primeiro lugar, vemos que devemos reter firmes a confissão da nossa esperança. Versículo 23, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança. Isto significa que devemos continuar crendo em Jesus Cristo como Salvador e Senhor e nunca desistir da boa esperança que está nele. É a mesma exortação que Pedro dá ao dizer: e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Está no livro de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13. A esperança não deve ser banida do nosso coração, porque é a razão da nossa continuação na vida cristã. Está no livro do Apocalipse, capítulo 12, versículo 10: sê fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. A própria palavra esperança implica em problema presente, significa algo melhor no futuro. Se os benefícios presentes da salvação fosse tudo o que tivéssemos, não haveria lugar para a esperança. E a salvação não seria uma bênção, e sim algo desprezível. Então, esse conselho, esta exortação, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, não podemos perdê-la de vista. A salvação é de graça, porque é sem preço, e não temos que pagar nada. É de graça, porque Jesus já pagou tudo. Mas vivê-la bem em nossa vida diária, aí sim é caríssima. Significa uma vida de dedicação a Deus, de separação do mundo, e não pode haver união entre o cristão e o mundo. Deus e o mundo são incompatíveis. Por isso, o apóstolo João, na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 15, se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Aí, então, a base para a exortação, para que retenhamos firmes a confissão da nossa esperança e não venhamos perder de vista a promessa da Bíblia Sagrada a respeito do que Deus tem prometido para nós. E a segunda exortação que nós encontramos neste versículo é a frequência contínua à casa de Deus.
Temos aqui uma declaração do escritor bíblico, como é costume de alguns. Vou repetir, não deixando a nossa congregação como é costume de alguns. Então existem crentes que têm um mau hábito, eu diria até um pecado predominante, e poucos estão cientes da seriedade dele. Mesmo os mais fiéis não acham que isto seja um pecado. Eu deixar de ir à casa de Deus é pecado? Depende do motivo pelo qual você está deixando de ir à casa de Deus. E muitos estão agindo ultimamente nesta situação. E você perguntará, qual a importância da frequência à igreja? Em primeiro lugar, deve ser considerado que é uma ordem de Deus. Quero dizer para você, meu prezado irmão, que o texto de Hebreus 10, 25 não é um mero conselho, não é algo optativo, é tão obrigatório quanto qualquer um dos mandamentos feitos por ele. E o que nós estamos observando? Que há crentes que mesmo durante a semana, tendo possibilidade de estar na casa de Deus, trocam a casa de Deus por causa de suas novelas. Não podem perder um capítulo, e o diabo é tão sagaz que à medida que uma novela está perto de terminar, ele já lança outra, uma segunda, para despertar o interesse, de modo que a pessoa já se prenda às propagandas, e quando a novela inicia, ele não pode deixar de estar lá. E em vez de ouvir a voz de Deus exarada na Bíblia Sagrada, ele prefere ouvir aquilo que o diabo tem a dizer através de novelas. E eu quero dizer para você, meu prezado irmão, que não é simplesmente o desejo do pastor. Aquele pastor não larga do meu pé, toda hora telefonando, visitando. Eu acho que vou mudar de igreja para uma igreja mais light, em que não haja da parte da direção da igreja uma preocupação se alguém vai, se não vai. E há crentes que passam um mês inteiro sem comparecer à casa de Deus e só aparecem no dia da ceia. Já existe até um título para esses irmãos chamados ceístas. Só participam da ceia uma vez por mês e durante esse mês estão ausentes da casa de Deus. Talvez você possa até nos recriminar, dizendo: mas ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Quem és tu que quer julgar as pessoas? E assim acham que mais implicação do pastor do que propriamente uma recomendação que possa ser tida como um mandamento. Mas repetimos, a palavra de Hebreus 10, 26, 10, 25 é oportuna, porque é uma ordem, um mandamento da parte de Deus. Agora tenhamos presente também essa necessidade de encorajamento mútuo. Ou seja, admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando
aquele dia. Negligenciar a frequência à casa de Deus com uma frequência regular, uma participação na escola bíblica dominical, uma participação no culto à noite, porque há hoje crentes que quando vão de manhã já não vão à noite, e quando vão à noite não vão de manhã. Parece que estão cansados de servir a Deus. Mas nós deixamos aqui esta exortação bíblica para que você, primeiro, mantenha firme a sua confissão da nossa esperança, a chamada bendita esperança a que se referiu o apóstolo Paulo na sua carta a Tito, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. E enquanto isso, nos estimulamos à caridade, às boas obras, ao trabalho de Deus e, paralelamente, estando presentes à casa de Deus com regularidade para ouvirmos o que Deus tem nos falar pela sua palavra. Não usamos a Bíblia num tipo de bibliomancia, abrindo a Bíblia ao acaso para lermos um texto bíblico que cai em nossos olhos e ali estabelecer uma mensagem sem saber o contexto do texto que estamos lendo. Não, a palavra de Deus, ela é primeiro apreciada, estudada, para que em seguida possamos entregar um alimento sadio, o alimento espiritual acerca do qual disse Jesus para o diabo: o homem não vive só do pão que perece, mas vive também da palavra que sai da boca de Deus. Não sei se você gostou ou não da mensagem desta manhã, mas saiba que é uma exortação da Bíblia Sagrada que todos nós devemos receber, porque isto é segurança para a nossa vida cristã. Que Deus nos abençoe a todos. Amém.